A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Para a reunião de setembro, somos convidados a nos educar para um novo estilo de vida. E esta reunião nos convida a fazer a oração conjugal e familiar, inspirada na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículos 2 a 7, de modo que possamos alcançar o objetivo de viver com alegria e com sobriedade em família, agir com responsabilidade ambiental, contribuir com gestos concretos de cortesia, de serviço para uma boa convivência familiar. Neste mês de setembro, somos desafiados a rezar em família, reconhecendo a presença de Deus, Pai Criador da vida. Somos convidados a participar da missa dominical e na vida da igreja, cultivando com tempo e em comunidade a relação com Deus. Como atitude, educar-se para uma nova maneira, um novo jeito de viver e de cuidar da casa comum, como a gente lê na carta Laudato Si. Muitas coisas devem reajustar o próprio rumo, mas antes de tudo, é a humanidade que precisa mudar. Falta a consciência de uma origem comum, de uma recíproca pertença e de um futuro partilhado por todos. Essa consciência basilar permitirá o desenvolvimento de novas convicções, atitudes e estilos de vida. Surge assim um grande desafio cultural, espiritual, educativo, que implicará longos processos de regeneração. É preciso, diz o Papa, cuidar da casa comum e do ser humano. Isto é um bom roteiro educativo para os nossos tempos. Muitas pessoas, principalmente os jovens, ante a situação mundial, desenvolveram uma nova sensibilidade ecológica e um espírito crítico e criativo e generoso. Porém, há também muitos deles que cresceram num contexto de grande consumo, de bem-estar, que os torna difícil a aquisição de novos hábitos. Contudo, estamos perante um novo desafio educativo, pede Francisco, ou afirma Francisco na Laudato Si. Como nunca antes na história, diz o Papa, o destino comum nos obriga a procurar um novo início. Que o nosso tempo seja um tempo que se recorde pelo despertar uma nova face à vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela intensificação na luta em prol da justiça e da paz, e pela jubilosa celebração da vida. São João Paulo II, na carta Centésimos Anos, já afirmou: são vários os ambientes educativos, mas há de se salientar a importância central da família, porque é ali o lugar onde a vida, como dom de Deus, pode ser acolhida e protegida contra os múltiplos ataques que está exposta, e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Contra a denominada cultura da morte, a família é a sede da cultura da vida, diz São João Paulo II. A família é o lugar natural para aprender a viver a sobriedade responsável, a contemplar com gratidão o mundo e cuidar com atenção e ternura daqueles que mais necessitam e do meio ambiente. Na Laudato Si a gente continua lendo: a educação na responsabilidade ambiental pode incentivar vários componentes que têm incidência direta no cuidado com o meio ambiente, tais como evitar o uso de plástico, reduzir o consumo de água, separar o lixo, cozinhar apenas aquilo que se poderá comer,
tratar com cuidado todos os seres vivos, servir-se dos transportes públicos ou partilhar o mesmo veículo com outras pessoas, plantar árvores, apagar luzes desnecessárias. Tudo isso faz parte de uma criatividade generosa e dignificante, que põe a descoberto o melhor do ser humano. Voltar, com base em motivações profundas, a reutilizar, em vez de descartar rapidamente, pode ser um ato de amor que exprime a nossa dignidade, diz o Papa. Uma expressão simples e cotidiana desta atitude é parar e agradecer a Deus antes e depois das refeições. Um gesto breve e profundo que nos recorda que a nossa vida depende de Deus. Fortalece o sentido de gratidão pelos dons da criação, dá graças por aqueles que com o seu trabalho fornecem os bens, reforça a solidariedade com os mais necessitados. Também os sacramentos constituem um modo privilegiado em que a natureza é assumida por Deus e transformada em mediação da vida sobrenatural. Dentre todos os sacramentos, vale recordar a Eucaristia, de modo especial, como todo o significado da própria criação. De fato, a Eucaristia, pela conversão, pela transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo, une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação. A participação na Eucaristia, diz Francisco, particularmente no domingo, não apenas por ser o dia do Senhor, nos leva a nos reconciliar com Deus, conosco mesmo, com os outros e com o mundo. Mas também o domingo integra a ideia solene do repouso, sereno e contemplativo. O domingo como dia de festa, componente essencial da vida humana. O padre Carlos de Marques escreveu assim: tempestade haverá sempre. A paz prometida por Jesus não é calmaria de uma vida livre de imprevistos. Não conseguirão, diz ele, parece que Jesus continua a dizer isso, dominar as contrariedades, as perseguições, os muitos maremotos que terão de enfrentar pessoalmente e todos juntos. Não lhes ensino a acalmar a tempestade, mas a navegar apesar do medo. Mesmo que não tenham a situação sob controle, saibam que nunca estarão sozinhos. O primeiro dos apóstolos não foi escolhido por ser sólido e imperturbável, nem por sua confiança no Mestre. Cristo não escolheu como pedra angular o genial Paulo, o místico João, mas um trapalhão, um esnobe, um covarde, numa palavra, um homem chamado Pedro. Não tenha medo, diz Jesus. O diálogo, cada pai e cada mãe, não se contrasta com a situação e você nem sempre vai resolver a situação ou controlar a situação. A saúde do sogro, os resultados escolares da filha, o diálogo com aquele ramo da família com o qual há uma grande tensão. Não tenha medo se os seus filhos se derem conta das suas imperfeições e fraquezas. Também Pedro as tinha. E Deus, apesar disso, o escolheu. Continua Deus a escolher você para confiar as suas ovelhas, que são precisamente aquelas que você tem na sua casa. Só lhe peço, não duvides do amor de Deus e que, em família, todos avancem juntos, mesmo quando tudo parece incerto e pouco confiável, mesmo quando eu lhe peço para caminhar sobre as águas. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não sobre um monolito perfeito e sem fissuras, mas sobre vocês, tal como são. Eu os chamei. Quero que construam a minha igreja doméstica sobre o amor conjugal que vai se renovando dia após dia.
A família, diz o Papa Francisco, é mais do que qualquer outro lugar em que, vivendo juntos no cotidiano, se experimentam os limites próprios, os dos outros, os pequenos e os grandes problemas da coexistência. A família é o lugar onde, com todas as diferenças, é possível colocar-se de acordo. Não existe família perfeita, mas não é preciso ter medo da imperfeição e da fragilidade. Não é preciso de ter medo de caminhar sobre as águas revoltas do cotidiano familiar. Senhor, quem habitará em sua casa? Quem repousará no seu Monte Santo? Que o Senhor abençoe você e sua família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.